Olá, doutores e doutoras, bem-vindos ao Complexo Jurídico de Ensino Renato Saraiva, no concurso Novos Talentos. Meu nome é Mirela Mação Duarte e hoje vamos falar sobre um tema de Direito Processual Penal, essa disciplina tão importante e com temas tão pujantes para a sua aprovação numa carreira pública. O assunto de hoje será abordado na investigação preliminar. Devido ao curto tempo que dispomos, faremos uma breve revisão sobre o sempre cobrado tema inquérito policial, pincelando uma novidade sobre os poderes investigatórios do Ministério Público, tendo em vista a recente decisão do plenário do Supremo no RE, no recurso extraordinário 593-727. Vamos iniciar agora com uma pequena revisão de investigação preliminar. O Código Penal prevê os tipos penais, ou seja, aquelas condutas que atingem bens jurídicos tão caros ao ordenamento que foram consagrados, inclusive com pena de privação de liberdade. Quando uma dessas condutas é praticada e um crime é cometido, dá-se início à persecução penal, que exercita o Estado no seu poder-dever de punir, chamado ius puniendi, havendo uma fase preliminar investigatória, seguida de uma fase judicial propriamente dita. A fase preliminar tem no inquérito policial seu principal instrumento, mas não é o único. Há também formas de investigação pelo Ministério Público, o termo circunstanciado para infrações penais de menor potencial ofensivo e ainda as comissões parlamentares de inquérito também têm atribuídas funções investigatórias. Tem-se como conceito de inquérito policial o procedimento administrativo, não judicial, inquisitivo, porque busca a efetividade, visto que abrir contraditório e ampla defesa a todo momento poderia colocar em risco a eficácia das investigações, mas o acusado conserva o direito ao silêncio e ser assistido por advogado. Preparatório, pois antecede a fase judicial, presidido pela autoridade policial, visando reunir fontes de prova, enquanto não documentadas nos autos do inquérito, e elementos de informação, depois que já documentados, quanto à autoria e materialidade da infração penal, que permitam ao seu titular o ingresso em juízo. O inquérito é ainda um procedimento escrito, documentando as diligências nele realizadas. Sigiloso, nos termos do artigo 20 do Código de Processo Penal, que dispõe: a autoridade manterá no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pela sociedade. Trata-se ainda de procedimento dispensável, pois caso se obtenha o laço probatório mínimo através de outros elementos, o inquérito torna-se dispensável. Oficioso, instaurado através de uma portaria, quando a autoridade toma conhecimento da prática de um delito de ação penal pública incondicionada, deve agir de ofício, ou mediante a manifestação do ofendido ou quem o represente, nos casos de ação penal pública condicionada à representação ou privada. É ainda um procedimento discricionário, mas a atuação do delegado de polícia deve estar sempre pautada nos termos legais, pois não se autoriza, a pretexto de obter uma confissão, que o mesmo torture o indiciado. Isso configura prova ilícita. Ao lado da oficiosidade, o procedimento do inquérito é também oficial, previsto na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 4º. O delegado de polícia, de carreira, é a autoridade que preside o inquérito, constituindo-se órgão oficial do Estado. Procedimento temporário. O inquérito deve ser concluído sob um prazo, que, de acordo com o CPP, artigo 10, será de 10 dias, quando o indiciado estiver preso, ou 30 dias, caso solto. Existem ainda previsões específicas, como a Lei de Drogas, a Lei 11.343, de 2006, que o artigo 51 prevê que, estando o indiciado preso, o inquérito deve ser concluído em 30 dias, e estando solto, em 90. Sobre o tema dos poderes investigatórios do MP, há parte da doutrina que nega essa possibilidade, representada por autores como José Afonso da Silva e Bittencourt, afirmando que a investigação teria sido reservada pela Constituição à Polícia Judiciária e que membros do MP, quando o fazem, estariam usurpando a competência constitucional, conferida pelo artigo 144, parágrafos 1º, inciso 1 e 4, e parágrafo 4º, atribuída de forma expressa à polícia. Entretanto, a posição contrária afirma ser constitucional a atribuição de poderes investigatórios ao MP, quando no artigo 129, inciso 6, confere poderes ao Ministério Público para atuar em procedimentos de natureza administrativa, como o inquérito policial. Na decisão, o recurso extraordinário foi interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
que recebeu a denúncia contra o recorrente fundada exclusivamente em procedimento administrativo investigatório do MP sem a participação da polícia. Será que isso é válido? Sim, os ministros entenderam que sim. Em 2012, quando começou a ser julgado, o ministro César Peluso já conheceu e deu provimento do recurso, reconhecendo a competência do Ministério Público para realizar tais atividades investigatórias, para fins de preparação e eventual instauração de ação penal, mas apenas em hipóteses excepcionais e taxativas, decretando a nulidade para aquele caso específico. Já os ministros Joaquim Barbosa, Carlos Aires e Celso de Mello, à época já reconheciam base constitucional para os poderes para a investigação do MP. O ministro Fux arrematou a questão, considerando constitucional a possibilidade de investigação direta, presidida pelo Ministério Público, visto ser ele o titular da ação penal. O ministro Marco Aurélio, em divergência, destacou a ausência de amparo legal para a atuação investigatória do Ministério Público, visto que as exceções quanto à investigação criminal, para se amoldarem aos parâmetros constitucionais, precisam ser bem definidas. Com a nova decisão do Supremo, em repercussão geral, repercussão como instrumento processual inserido na Constituição pela emenda número 45 de 2004, permite ao Supremo selecionar os recursos extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. O filtro recursal gera diminuição nos processos encaminhados à Suprema Corte. Constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores a casos idênticos. A ministra Rosa Weber filiou-se também ao posicionamento majoritário dos demais ministros, advertindo, contudo, a necessidade de impor limites à atividade investigativa do MP, pontuando que as melhores investigações decorrem da atuação conjunta do MP e polícia. Assim também a ministra Carmen Lúcia entendeu. Já o ministro Dias Toffoli acompanhou o relator César Peluso, reconhecendo a atribuição do Ministério Público somente para situações excepcionais. O ministro Luiz Roberto Barroso, juntamente com Teori Zavascki, não votaram, pois seus antecessores já tinham feito. Fixou-se a seguinte tese acerca dos poderes investigatórios do Ministério Público, de que essa instituição também dispõe de atribuições para promover investigações de natureza penal, por autoridade própria e prazo razoável, respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado e qualquer pessoa sob investigação do Estado, observando-se as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição, mas também as prerrogativas profissionais de advogado, previstas no Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos documentados, nos exatos termos da súmula vinculante 14, que dispõe: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em processo investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Como estamos em um Estado democrático de direito, um Estado que visa garantir o respeito às liberdades civis, pelo respeito aos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, através do estabelecimento de uma proteção jurídica, as próprias autoridades políticas estão sujeitas ao respeito das regras de direito. Regido por um sistema acusatório, o nosso sistema delineia muito bem as funções de julgar, acusar e defender. Devem estar bem distintas, a fim de assegurar um juízo com imparcialidade, mas, por fim, assegurar uma decisão que possa trazer a paz social. Bem, amigos, é com essa finalização que eu quero agradecer a atenção de todos vocês que assistiram a esse vídeo e quero saudá-los para uma futura oportunidade em que continuarei abordando mais temas jurídicos. Até lá, um abraço!